Deus. E quando o povo de Deus se reúne é para ouvir também o Senhor falar. É permitir que o Espírito Santo aquiete os corações e assim experimentar a graça e o amor do Senhor. Que seja assim neste culto, seja assim sempre de novo sobre as nossas vidas. Nós queremos cantar a esse Deus, lembrando que Ele é digno de toda a nossa honra, ou melhor, de toda a honra, de toda a glória, aquilo que a gente pode expressar diante dEle, que a gente faça também através dessa canção. Vamos cantar? Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. E é sempre um privilégio de a gente poder estar aqui, né? Nós somos igreja não só aqui dentro, mas também somos igreja fora.
mas estar aqui é um privilégio. E a Bíblia fala disso, né? Semana passada a gente também viu. Nós temos visitantes hoje, todos já sejam bem-vindos, debaixo da graça do Senhor. E a casa está sempre aberta, a igreja está sempre aberta para mais visitantes, né? As atividades da semana, na quarta-feira, o ensaio do grupo de louvor, às 7h30 da noite. O nosso grupo estava um pouco capenga, mas está muito bonito hoje. E eu penso também que a Raquel voltou agora, eu tinha até esquecido de falar. Domingo passado a gente orou por ela. Eu penso que durante a semana também a comunidade orou por ela e hoje ela está aí. E como outro dia o Jacques também comentou, a Raquel, né, é um processo, né? E eu acho que todos nós, de alguma forma, na nossa vida é um processo. Eu tenho vivido agora nas últimas semanas, nos últimos meses, não é fácil. Às vezes assim dá a impressão que vai bater uma depressão. Mas eu tenho visto e tenho sentido, e sentido mesmo, que é pela oração. Sozinho a gente não sai, né? E o encontro de mulheres, então, na quinta-feira, às 2h30 da tarde, são todas bem-vindas, né? É sempre um momento muito especial. No sábado, nós teremos uma atividade com as crianças, né? Oficina da Páscoa. Vai ser uma coisa bem especial. Quem puder trazer os seus filhos, os netos ou bisnetos, né? Vai ser muito bom. E será no sábado, sábado à tarde, né? Às 13h30 até às 17h, um momento bom das crianças brincarem. E também pode trazer um amiguinho, né? É isso, são todos bem-vindos. Acho que é isso, né? A nossa palavra inicial, ela está no livro de João, 1 João, no capítulo 1. 1 João é bem no final da Bíblia. Acha Apocalipse e volta um livro, 1 João. Capítulo 1, versículos... Nós vamos ler o 7, o 8 e o 9. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse aqui é um texto maravilhoso, né? Ele fala do pecado, da confissão do pecado e do perdão do pecado. Os três em um. E se a gente for a Bíblia, ela o pecado inicia com Adão, né? O primeiro homem não aguentou o tranco, vamos dizer assim, né? O primeiro homem já não correspondeu à expectativa de Deus, né? Deus criou o mundo, criou ele perfeito. E o homem também era para andar nessa linha. Era a previsão de Deus, né? Se a gente vai à Bíblia. Mas o Adão já na primeira já não deu certo. E daí em diante, se nós olharmos hoje para o mundo, né? Tá feio o negócio, né? E diz que a Bíblia mesmo diz que vai ficar pior. E aí ele diz ele começa no versículo 7, né? Se porém
andarmos na luz. Se, porém, andarmos na luz. A luz aqui é Deus, né? Só Deus tem a luz. Nós, por nós mesmos, não temos nenhuma luz, né? E daí no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que, mesmo eu peco bem pouquinho. Ainda faz um sinal assim com a mão. Eu peco bem pouquinho. E o que o texto está dizendo? Nós mesmos estamos nos enganando. E daí no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas antes disso a gente tem que reconhecer, né? Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. E eu penso que eu até estava refletindo assim na direção vindo para casa, de casa para a igreja há pouco. Cada um tem um histórico, né? Vamos dizer assim, na vida. Eu passei por muitos pecados que eu hoje não preciso mais, não fazem mais parte da minha vida. Mas outros a gente peca todo dia. Se eu falar mal do meu próximo, eu estou pecando. Mesmo que às vezes eu penso que não. Às vezes a gente pensa assim, não, isso aí é uma coisa que Deus não vai dar bola. Mas a minha língua está afiada. Meu coração não está puro. E Deus olha para o nosso coração nesse momento. Mesmo que a gente pense que o pecado é bem pequenininho. E daí, esse pecado pequeno que a gente pensa, deve ser confessado. Porque Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é justo, mas nós não. Por isso que nós precisamos do perdão. Todos os dias. Mesmo que a gente pense que nós pecamos bem pouquinho. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo teu maravilhoso evangelho. Que através dessa palavra, Senhor, nós tenhamos a consciência que nós somos pecadores. E também que precisamos do teu perdão, Senhor. Mas que também sejamos sinceros diante de ti, ó Deus, quando chegamos a ti. Que clamamos com sinceridade, com humildade, Senhor, com quebrantamento. Em nome de Jesus pedimos, perdoa nossos pecados, Senhor. Mesmo quando achamos que eles são muito pequenos. Mas não importa, Senhor, tudo é pecado. Também queremos colocar este culto em tuas mãos nessa noite, Senhor. Que estejamos nesse momento cheios do Espírito Santo. Para o teu louvor, para ouvir a tua palavra. E que tudo nesta noite seja para a tua honra e tua glória, ó Deus. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Agora nós teremos o hino das ofertas, dos dízimos. O dízimo vai ser aqui de novo hoje? Não. Até a gente em conversa, uns dias atrás, já foi feito aqui assim uma época, a gente entende que o dízimo deveria ser no envelope. Mas é livre também, é uma sugestão, né? Porque eu penso assim, até falando biblicamente, né? O dízimo é um compromisso. O dízimo é um compromisso. Porque se a gente analisar, eu tenho meu salário todo mês. Não tenho? Todo mês tenho meu salário. E automaticamente o dízimo também teria que ser todo mês, eu penso, né?
Mas a gente nas próximas semanas vai providenciar quem optar pelo envelope e quiser formar esse compromisso. Eu acho que é importante, primeiramente, Deus se agrada disso. Deus se agrada quando é dado de coração, né? E depois a comunidade, a paróquia também tem compromissos, né? Para quem já fez parte do presbitério, né, Jackson, seu Valdir, não é fácil, né? Hoje a oferta ela é local, para a comunidade, né? Amém?
E hoje também vamos sortear, né, ainda o Samuca, para quem não levou ele, hoje vai ter a chance de mais uma vez, então, tentar levar o Samuca. Nós temos qual hino mesmo, Jade? Me ajuda lá que eu esqueci. Oba, Jesus me ama. O Ravi já cantou ontem, né? O Ravi já cantou ontem, Oba, Jesus me ama, e ele já sabe. Então ele vai cantar mais uma vez. Mas antes disso, nós vamos então sortear o Samuca que o Vitor tinha levado para casa. Foi divertido essa semana com o Samuca? Ou a pretinha precisou ser usada? Deve ter uma pretinha, diz ele, né? Então, ó, agora o Vitor vai sortear para quem vai ser o Samuca essa semana. Então, em vez de nós fazermos pelo nome, nós vamos fazer pelo número, né? Então, vamos lá. Já que o Vitor e a Estela já levaram, então nós vamos sortear daqui para frente. Então, tem uma chance a mais, ó. Então, vai lá, Laura, ó, você é o número 1, Isaac é o número 2, Rara é o número 3 e o João é o número 4. Então, vamos lá. Vamos ver. Quem vai levar o Samuca? Ela escolheu, botou tudo no número 1, ó. A Laura já está ansiosa. Vamos ver. Vamos ver. 4. Ó, João, é você que vai levar o Samuca para casa. Vou deixar com a Mana, então, para ela guardar. Depois tu leva. É assim mesmo. Vamos cantar uma canção para ir para o clube infantil? Vai chegar a vez de todo mundo. Ninguém precisa se preocupar. Tá bom, não tem problema. Vamos lá? Oba, Jesus me ama? Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Agora, ó, as crianças não estão cantando? Será que elas acham que Jesus não ama elas? Vamos lá de novo, todo mundo cantando e fazendo gesto? Vamos lá? Igreja, ajuda eles porque eles estão meio tímidos. Vamos lá. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, mas o corpo grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Pode ser pequenininho, mas o corpo grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus te ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus te ama. Muito bem. Vamos abençoar essas crianças. Amado e bondoso Senhor, nós clamamos a tua bênção sobre essas crianças e também sobre todo o trabalho, Deus, que tem sido realizado. E que assim elas possam experimentar da tua graça e do teu amor. Conduz nesta noite também tudo aquilo que foi preparado. E que teu Santo Espírito esteja conduzindo todas as coisas. Assim nós oramos pelas crianças, por suas orientadoras, para que saiamos todos nós daqui nesta noite, com o coração ardendo de alegria na tua presença. Assim, em nome de Jesus nós oramos e as enviamos. Amém. Amém. Bom encontro para vocês. Boa noite, paz do Senhor a todos. Né? Eu quero, irmãos, aproveitar a oportunidade, né, e agradecer primeiramente ao Senhor, né, nosso Deus,
e a toda a comunidade aqui por ter nos acolhido, né? Por ter nos recebido com tanto carinho, né? A gente tem sentido o abraço da igreja, o abraço dos irmãos, né? Estamos muito felizes de estar aqui, tá? E a paz do Senhor esteja sobre cada um de vós. É o desejo do nosso coração, né? Porque nós podemos ter tudo, mas se nós não tiver a paz de Deus no nosso coração, é como nós não tivéssemos nada, não é? E eu quero também incentivar, né? Aproveitar a oportunidade, os irmãos que queiram vir, né? Os jovens, né? Os irmãos que desejarem vir nas quartas-feiras, tem lugar para todos, né? Precisamos de união, precisamos aqui de voz, precisamos de músicos, né? Então, estão todos convidados para a quarta-feira. Né? Amém? Vamos adorar a Deus? Glória a Deus.
Palavra do Senhor, conforme também está no texto, não está ali? Texto de Números, agora foi. Números 21, versículo 4 ao 9, como também está projetado, né? Quem tem sua Bíblia, abra sua Bíblia, queremos acompanhar esse texto. Texto precioso também, neste tempo de Quaresma, onde a gente também é chamado de uma forma especial a meditar sobre a nossa pequenez diante da nossa fragilidade como seres humanos, nossa vida pecaminosa. Quero também assim trazer essa palavra que nos fala justamente sobre aquilo que também o pecado tem causado na vida das pessoas, na vida do ser humano. Texto de Números 21, versículo 4 ao 9. A palavra do Senhor, ela diz: Então os israelitas partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Porque vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água. Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou por meio do povo, ou melhor, para o meio do povo, cobras venenosas que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Eu podia já chamar o Rodinei e a Sara, porque eles já estavam no culto lá em Braço do Norte. Eu fico feliz que eles estão aqui também, hoje à noite, para eles trazerem a pregação, porque eles já ouviram ela, mas fico feliz que eles têm essa sede também. Então, eu queria também compartilhar assim, queridos, a respeito desse texto, a gente olhar um pouco para o contexto, compreendermos a situação desse povo ali de Israel, né? E onde eles se encontravam? Eles estavam ali na sua jornada rumo à terra prometida. Eles já estavam nos estágios finais ali da travessia pelo deserto. E ao começarem a adentrar os territórios estrangeiros, né, Deus ia à frente deles, e eles, em muitas situações de guerra, eles conseguiam conquistar, eles conseguiam seguir adiante. Os povos temiam, né, o povo de Israel, porque sabia que havia um poder sobre aquele povo, e assim eles se sentiam ameaçados. E eles, então, acabavam muitas vezes fazendo com que também as coisas ficassem mais fáceis para o povo de Israel, justamente porque temiam. E diante dessa situação, eles vão chegar a um local, a uma região, né, onde eles estavam seguindo então a terra de Canaã. E ali eles precisavam passar por uma terra chamada Edom. E o rei de Edom se recusa à passagem deles ali, né? Ele não permite que a passagem dos israelitas acontecesse pelas terras de Edom. Lá em Números 20, 20 vocês podem conferir.
E eles acabam, por causa disso, sendo forçados a dar uma volta, a contornar o país, aquela região de Edom, aumentando significativamente o seu trajeto. E essa mudança de rota, né, desse povo de Israel, do povo de Deus, quando esse rei se nega, né, a permitir que eles passem, eles que eram o povo abençoado e Deus estava à frente deles, todos os povos deviam temê-los, e de repente um rei vai dizer: não, vocês não vão passar, eu não dou permissão que vocês passem pelas minhas terras, né? E isso causa, então, esse contorno. Eles iam precisar caminhar muito, o que vai gerar grande frustração, o que vai gerar grande irritação no povo ali, né? E mais uma vez, como a gente bem conhece a história do povo de Deus, quando eles estão também ali vagando no deserto por 40 anos, eles de novo começam a se revoltar contra Deus, né? Eles começam a reclamar, a desprezar Deus. Porque eles já estavam, na verdade, quando eles se colocam ali, naquela situação, eles na verdade já estavam com o seu coração envaidecido por causa das vitórias, eles já estavam com o seu coração muito distante de Deus, eles tinham se esquecido de que todas as coisas que eles estavam experimentando vinham pela mão do Senhor. E quando as coisas não acontecem como eles previam e gostariam, eles logo se revoltam. Por quê? Porque eles não estão submissos ao Senhor, né? E eles então, esquecendo de quem realmente os sustentava, de quem os guiava, e que de repente, né, aquele contorno seria a melhor coisa, eles se rebelam, né? Eles ficam irritados, eles ficam reclamosos, né? Eles reclamam, eles desprezam a Deus mais uma vez, né? E assim, quando a gente, às vezes as coisas também no dia a dia não dá certo para a gente, né? E às vezes a gente também se irrita. Quando as coisas não funcionam como a gente planeja, a gente às vezes também precisa dar a volta por Edom, né? Contornando Edom, a gente também sente às vezes uma raiva, uma frustração, a gente também se rebela, xinga muitas vezes, porque a gente queria que fosse assim e agora está sendo assado. Mas às vezes é Deus com sua mão, colocando a sua mão sobre a nossa vida, impedindo às vezes algo e a gente não se dá conta. Significa o quê? Que assim como aquele povo, nós também muitas vezes, né, não confiamos no guiar do Senhor. Se nós temos que ir por um lado, quando a gente planejou para ir um outro lado, significa também que a gente acolher isso, né? Deus muitas vezes está nos conduzindo daquela maneira porque sabe o que está à frente, né? E às vezes a gente também, como aquele povo de Israel, se rebela, né? E passaram ali, diz o texto, a reclamar e a falar do maná que Deus mandava todos os dias, né? E a minha versão bíblica, da Bíblia, ela não fala miserável, mas tem algumas versões da Bíblia que quando eles falam ali esse pão, onde está lá agora? Qual o versículo? Deixa eu ver. Esse pão, essa comida ruim, estão enjoados dessa comida ruim, está lá no versículo 5. Algumas versões dizem esse pão, essa comida miserável, né? Então, o que é miserável? Isso é algo muito ruim, né? Algo que é desaprecioso, né? Então, é isso que eles colocam diante do Senhor. Aquele alimento diário que Deus provia sobre a vida deles não era bom. Eles dizem, isso é miserável, nós não gostamos disso. E eles começam a relembrar do Egito, né? Eles rejeitam. Depois também o próprio Moisés, ele reclama, por que nos tirou de lá? E aí eles também desprezam o próprio Deus, né? Que com a sua fidelidade estava ali todos os dias sustentando esse povo, não apenas com o maná, mas providenciando todas as coisas para que esse povo pudesse sobreviver no deserto.
E essa atitude, ela revela muito sobre a nossa natureza humana também. Quantas vezes nós, minimizamos as maravilhas que Deus tem feito também nas nossas vidas, aquilo que Deus realiza também sobre a nossa vida. Às vezes a gente não expressa gratidão, às vezes a gente não reconhece, a gente acha que é obra do acaso, sei lá, que é mérito nosso. Às vezes a gente também não se dá conta de como, Deus está também conduzindo suas bênçãos, suas maravilhas sobre nós. E a gente também às vezes olha para o passado com alguma saudade. Em momentos em que a gente experimenta isso, é na verdade um momento, e assim também foi ali com o povo de Israel, é que as suas emoções, elas são colocadas ali, de forma mais intensa. E vocês, como eu, devem muito bem saber, ter observado em alguma vez já, de que geralmente é assim, de que quando as nossas emoções elas são intensas, seja uma atitude de raiva, seja de choro, seja de alegria, é ali que a gente mostra de fato quem a gente é. Então também quando a gente se irrita, então quando a gente deixa extrapolar as nossas emoções, a gente mostra quem a gente é. E é ali também que muitas vezes o pecado, ele se revela de uma forma latente, de uma forma intensa, É ali onde muitas vezes também Deus nos desmascara, como aquele povo que estava sendo guiado, mas quando eles são frustrados, ali eles mostram de fato quem eles eram, de como o coração deles estava, e o quanto eles já de novo, ainda que experimentassem bênçãos, estava se distanciando do Senhor. Então é nesses momentos dominados por emoções e circunstâncias que a gente corre também perigo, assim como aquele povo ali. Quando o velho homem, o velho Adão, se levanta e tudo que Deus oferece nesse momento parece insuficiente, Aquilo que a gente experimenta com a graça de Deus, às vezes não é bom, Quanto a gente também reclama, quanto a gente também se desgasta com coisas que Deus quer nos presentear e a gente reclama porque a gente queria de um jeito e às vezes acontece de outra forma, Então o povo de Israel, mesmo diante dessa fidelidade divina, ele permitiu que o seu coração fosse tomado mais uma vez, porque não é a primeira vez, de ingratidão. Essa ingratidão cresceu, E sem Deus, quando Deus, ou quando a gente escolhe se afastar de Deus, a nossa natureza humana, ela tem uma tendência a seguir pelo mal, a buscar pelo mal. Não é seguir, naquilo que faz bem. E o mal, ele tem as suas consequências. Os israelitas ali, eles estavam com o coração distante de Deus. E a gente vê o mal brotando nas suas vidas. E vemos o texto dizer que serpentes venenosas começam a aparecer naquele acampamento, picando, matando muitos com o seu veneno mortal. Essa passagem bíblica, ela tem algo precioso para nós. Não é ali um castigo de Deus, Deus não quer punir. Não é essa a intenção, porque Deus ele é um Deus justo, mas aquilo que nós vamos experimentar da justiça de Deus ainda está diante de nós, Experimentarão a justiça de Deus aqueles que continuarem fora do caminho, que não escolhem, Então Deus ele não precisa punir as pessoas, porque assim como ali a gente pode observar, é o pecado que traz a própria punição sobre a vida das pessoas. O pecado é assim.
ele sorrateiramente, ele se instala na nossa vida. E quando a gente menos espera, ele se revela como um veneno mortal. Uma frase do Billy Graham diz assim: o pecado, ele é como um câncer. Ele destrói pouco a pouco, lentamente, sem que nós a percebamos de sua insidiosa presença. E ele vai se alastrando, até que por fim o diagnóstico final é pronunciado: doente à morte. Então aqueles que desprezam a palavra e a presença de Deus nas suas vidas, assim como aquele povo, estão vulneráveis às consequências do pecado. Vivem esta morte espiritual, e se não houver arrependimento, também haverá a morte eterna, a condenação eterna. Não é um momento de encerrar tudo, mas de experimentar o arder do inferno. No entanto, essa passagem, ela constata, ela traz de novo essa reflexão do nosso pecado, da nossa miséria diante do Senhor, mas ela também é uma passagem que fala de esperança, porque ali os israelitas, quando eles percebem a sua falha, eles pedem que o Moisés ore, porque eles estão arrependidos. E este é o primeiro passo para a cura: reconhecer o pecado e se arrepender dele. Reconhecer o pecado como algo grave, que precisa ser tratado imediatamente. E Jesus disse que ele veio não para os sãos, mas ele veio justamente para os doentes, diz o texto de Mateus 9. Quantas vezes a gente se ilude achando que nós não temos nada para mudar? A gente acha que é só o povo de Israel, que é só aquele fulano que está lá bebendo cachaça, caindo pelos cantos das ruas, pelas beiras das ruas. E não é. Assim como o seu Ademar colocou muito bem. Não existe um pecado grande. Às vezes há uma consequência mais grave com relação a uma coisa ou outra, mas pecado é pecado. E todos eles, diante do Senhor, nos afastam. É assim que a gente acha que nós não temos nada para mudar. Às vezes a gente olha, eu me lembro da minha avó, a mãe do meu pai, e a minha prima uma vez ficou revoltadíssima com ela, elas estavam discutindo as duas. Minha prima era adolescente e estava na fase do ensino confirmatório, e a minha avó estava falando alguma coisa com ela e tentando orientar, e estava brava com ela, e aí elas duas se desentenderam, e aí a minha prima falou algo e ela disse: mas eu não tenho pecado. Isso me marcou muito, né? Porque o texto de 1 João também fala isso, né? Se nós achamos que nós não temos pecado, nós somos, né, mentirosos, né? Diz o texto bíblico ali. Nós precisamos reconhecer. Nós somos miseráveis. Nós todos pecamos, nós todos carecemos da graça do Senhor, né? Então, às vezes a gente acha assim que a gente peca porque um outro fez algo na nossa vida que nos marcou, e por isso a gente é assim. A gente tenta se justificar pela forma como a gente é. Tem muita gente que se coloca como vítima, terceiriza a responsabilidade, né? Até usei ontem também de exemplo, né? Às vezes o marido, né, com relação ao seu casamento, às vezes ele diz assim: eu traí a minha esposa, né? Mas porque ela mereceu, porque ela não se cuida mais, porque ela não é mais como era lá quando nós começamos o nosso casamento. Ela tem sido uma bruaca, sei lá, né? E às vezes a gente acha que isso é algo que... De quem é o telefone? Já vai terminar. Então, às vezes a gente acha isso,
que a gente pode se justificar diante do Senhor, né? Outra coisa, quando as esposas às vezes traem os seus maridos ou começam a papear lá no Instagram, no WhatsApp, dando confiança para algum outro homem que fica chamando ela de linda porque ela postou uma foto onde ela ficou bem bonita e de repente tem alguns comentários e ela começa a dar trela. E ela vai entender que ela pode fazer isso porque o marido não valoriza ela. O marido não diz mais para ela que ela é linda, que ela é bonita, que ela é especial. Então ela está correndo atrás da atenção de um outro homem. Ela justifica o seu pecado, dizendo que ela não tem atenção. E assim a gente podia usar vários outros exemplos, né? É difícil a gente reconhecer o pecado. A gente sempre de novo busca justificar ele. Mas Deus, ele não quer que a gente viva de aparência, né? Deus não quer aparência de santidade nas nossas vidas, mas ele quer coração sincero. Ele quer um coração humilde, ele quer um coração disposto, que também sabe, que reconhece: eu sou pecador, eu sou falho, mas que insiste na transformação, que insiste na santificação por meio do Espírito Santo. E a boa notícia, que também aparece ali no acampamento dos israelitas, é que há cura. Há cura. Quando o povo clamou por ajuda, Deus orientou Moisés para fazer uma serpente de bronze, de erguê-la em uma haste. Todo aquele que olhasse com fé para aquela serpente de bronze numa haste, seria curado, diz o texto. Pode ter parecido loucura para alguns. Muitos, inclusive, nem creram, morreram por causa disso. Mas aqueles que levaram a sério aquela palavra que parecia tão tola, esses foram curados. Essa serpente lá do Antigo Testamento é a prefiguração de Jesus. Assim como a serpente foi erguida para cura, Jesus foi levantado no madeiro como sinal da nossa salvação. A serpente de bronze não tinha veneno, embora se parecesse com aquelas que matavam. Da mesma forma, Jesus tomou a forma humana, semelhante à carne do pecado, mas sem algum pecado. Ele foi feito pecado por nós, carregando sobre si toda maldição, para que ao olharmos para Ele com fé, nós fôssemos curados. Parece loucura também se achegar a Jesus e escutar a palavra dizendo que quando a gente se achega a Jesus, a gente é curado. A Bíblia diz que muitos acharam loucura, mas para quem crê, é o poder de Deus. A cruz foi escândalo para muitos e continua sendo, mas para os que creem é salvação. O mesmo Deus que preparou um meio de cura lá para os israelitas naquele acampamento, prepara hoje o antídoto contra o veneno do pecado. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Jesus diz isso, lá em João 3. Então a decisão está diante de nós. Continuar desprezando o pão da vida, que desceu do céu. E muitas vezes a gente vê pessoas que não dizem: Deus é miserável. Mas as suas atitudes mostram que é assim que elas compreendem Deus. Que Deus não existe.
algo que não chama atenção. Então a decisão é para cada um de nós, está diante de cada um de nós, o ser humano, desprezar este maná, este pão vivo que desceu do céu e continuar adoecendo. Ou então olhar para o Salvador e encontrar cura verdadeira. O maná não era uma comida ruim. O maná não era uma comida miserável. Miserável era o coração ingrato daquele povo. Miserável é o coração ingrato das pessoas também nos dias de hoje. O pão da vida que desceu do céu continua sendo oferecido. Jesus não é apenas mais um símbolo de cura, como aquela serpente de bronze que o prefigurava. Jesus, ele é a própria cura para a humanidade. Jesus não é apenas mais um símbolo de cura, mas ele se tornou o antídoto da humanidade. E ele também foi levantado, não em uma haste, mas em uma cruz. Em uma cruz. No alto de um monte chamado Gólgota. Ele foi erguido, sacrificado, carregando sobre si o meu e o seu pecado. O preço do pecado foi muito alto. Tão alto que um ser mortal como eu e você não seria capaz de pagar. Um preço tão alto que um ser imortal teve que morrer para pagar. Ele, o Filho amado de Deus, ele é o autor da nossa salvação, da nossa cura. Foi ele que eliminou o veneno mortal do pecado, que levava à morte. Olhe e viva. Esse é o convite. Parece simples demais, até estranho. Mas quem, ao longo da história da humanidade, olhou com fé, foi curado, tendo sua vida restaurada, para usufruir da presença do seu Senhor. E é assim que quem olha, vive. Você será curado para se regozijar na presença do Senhor. Esse é o propósito. E este é o anseio de toda a alma, por mais que ela não se dê conta disso. Estar na presença do Senhor. Um anseio que o veneno do pecado debilitou, mas que o antídoto do Senhor restaurou e possibilitou. Louvado seja o Senhor por isso. Portanto, que nós também, como irmãos e irmãs, possamos olhar e viver. Amém? Meus queridos, eu quero convidar hoje à noite para que a gente relembre também, e a gente vai fazer isso nos dias de ceia, uma confissão de fé. Uma confissão de fé que talvez a igreja com o tempo vai esquecendo. Não é uma oração, não é uma reza, não é algo mágico, mas é também uma forma da gente expressar a nossa fé. Uma forma da gente dizer para o mundo e confessar diante do Senhor quem nós cremos. Eu quero convidar vocês que, em resposta à palavra que nós ouvimos hoje à noite, a gente possa confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. E para isso eu convido vocês a nos colocarmos de pé.
é uma confissão. Então nós não precisamos fechar os nossos olhos, mas a gente é convidado a olhar um para o outro e dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós queremos cantar, louvar ao Senhor pela palavra que nós pudemos ouvir e também assim, com o coração diante do Senhor, clamando também a Ele, de que Ele também vivifique a nossa alma. Nós estamos nos preparando então também para a ceia.
querido, nosso Deus maravilhoso, nós queremos te louvar pela tua palavra, por aquilo que também, como irmãos, como igreja, temos experimentado na tua presença, porque sempre de novo, ó Deus, tu aposta em nós, porque sempre de novo, ó Deus, tu nos busca, mesmo quando, ó Senhor, nós queremos também reclamar diante, ó Deus, das situações que se aparecem também a nós. Ó Deus querido, que diante também da nossa pecaminosidade, ó Deus, diante também do nosso fracasso, que tu não te esqueças, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque tu não desiste. Louvado seja o teu nome, porque tua palavra, ó Deus, simples, santa, pura, tem buscado a cada um de nós. E assim nós queremos te agradecer e reconhecer, ó Senhor querido, que sim, tu és o nosso maná, e que tu não és, Senhor, um Deus miserável. Nós é que o somos. Perdão, ó Deus querido, quando assim nós nos colocamos de forma tão dura diante da tua graça, diante do teu amor, quando a gente é tão indiferente, ó Senhor querido, diante desta vida e do testemunho, ó Deus, que nós somos chamados a dar e não fazemos. Senhor amado, tem de nós compaixão mais uma vez, e assim como aquele povo em Israel, que tu também estejas, Senhor, tirando do meio de nós todas as cobras venenosas, Senhor, todo o veneno mortal que nos impede de olhar para ti, mas que a gente possa, Senhor querido, correr aos teus braços toda vez que o pecado nos picar, ó Deus, que o pecado nos envenenar, e que a gente possa saber que em ti a gente tem cura, uma cura graciosa, Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu nome por isso. E assim nós queremos também cear, lembrando, ó Deus, que tu foste colocado naquela cruz, por amor a cada um de nós. Que tu escolheu esta cruz por cada um de nós. Nos traz esta memória, Senhor, e vivifica os nossos corações diante, ó Senhor,